Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, continuando o assunto sobre questão conjugal, é a nossa aula número 7. E aí, agora, nós já vamos falar da questão conjugal, já do casamento feito, consumado e vivendo a dois, ok? Então, hoje é um dos, vamos dizer assim, um dos assuntos de aconselhamento que mais tem demanda nos gabinetes pastorais, não é? E é sempre um assunto que está permeando os nossos gabinetes. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Às vezes, nós vemos que aquilo que nós tratamos na aula passada, que é o aconselhamento pré-conjugal, não houve. Então, foi na emoção, né? Foi na esperança que o amor, falo o amor humano, o amor eros, né? Resolve tudo, e eles começam a perceber que não é bem assim. E que as coisas estão desandando. E aí eles buscam os gabinetes pastorais, né? Eles buscam aconselhamentos com conselheiros de confiança, com pessoas que eles têm confiança, não é? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vamos dar umas pinceladas sobre o assunto, sobre o aconselhamento conjugal, caminhando juntos. É assim que eu chamo caminhando juntos. Ok? Então, vamos lá. Aula número 7. Aconselhamento conjugal. Eu sempre começo com essa pergunta. Vocês estão aqui para uma caminhada juntos? E espero a resposta dos dois. Em cima do que os dois respondem é que eu começo o aconselhamento. Eu passo por todas as etapas que eu vou mostrar a você. Mas eu sempre faço essa pergunta. A caminhada vai ser junta? Qual o ruído que está acontecendo que vocês estão aqui querendo falar sobre o casamento de vocês? Fala para mim. Né? Mas eu sempre começo com essa frase: a caminhada juntos. A necessidade de caminhar juntos. Então, os alvos do aconselhamento conjugal é identificar e procurar compreender a questão específica que instalou a crise conjugal. Porque se eles estão ali, existe uma crise. Então, qual é o tamanho dessa crise? É identificar e tentar procurar compreender a questão. Ok? Por quê? Às vezes, um fica jogando a culpa no outro o tempo inteiro. E não chegam, nem eles mesmos chegam a uma conclusão.
Bom, não sou eu, como conselheiro, que vou chegar a essa conclusão. Eu preciso saber o que está acontecendo para mostrar a eles uma conclusão positiva, para que eles continuem caminhando juntos, não é? Então, isso tem que ser percebido pelo conselheiro. A questão da desculpa, a questão de jogar no outro coisas que podem ser verdadeiras e coisas que, assim, eu tenho que achar um culpado. Então, o culpado é ele, não é? Ou o culpado é ela. Então, o conselheiro tem que estar atento a isso, a perceber a postura dos dois no momento de falar. Se estão falando já brigando, se já estão falando irritados ou estão falando, vamos dizer, a princípio, tranquilamente, mas por dentro estão totalmente agitados. Não é? Ensinar o casal a comunicar-se construtivamente. O que eu digo construtivamente? As personalidades são diferentes. Então, nós vamos pegar aí um que é colérico e vamos pegar um outro que é fleumático. O modo deles se comunicarem, eles têm que aprenderem a se comunicar de modo que o outro lado entenda, dentro da sua personalidade. Então, para um colérico, se você começar a tentar comunicar-se com um colérico ou colérica de uma forma agressiva, pode esquecer. Ele vai explodir, ou ela vai explodir, e aí as coisas pioram. Se a questão é fleumática, se ele é fleumático ou ela é fleumática, se você começa uma discussão ou começa a dizer alguma coisa da qual ele não se sente bem, ele vai se fechar. Você não consegue arrancar nenhum tá, ele vai se fechar, ele não vai abrir para a conversa. Então, é isso que é identificando a personalidade do casal durante esses primeiros momentos, essas primeiras sessões de conversa, é entender, você fala, olha, se você continuar assim, você não vai avançar nada. Se você continuar assim, você não vai avançar nada. O que vocês dois têm que fazer? Nunca a solução definitiva sai do conselheiro. O conselheiro, na realidade, ele coloca propostas para o casal. Tá, e aí? Um é colérico, o outro é fleumático. E aí? O que vocês vão fazer para continuar a caminhada? Por isso que eu insisto que eu não falo em o que vocês vão fazer para manter o casamento. Não. Para mim, o casamento não vai ser desfeito. Se o conselheiro já entra com a ideia que ele está pegando um casal que no final vai dar divórcio, não pegue. Porque isso já está na sua cabeça. Então, não é a pessoa adequada para aconselhar. Então, é por isso que eu entro na questão de a caminhada juntos. Eu entro livre. Eu entro com a cabeça totalmente aberta. Eu não sei o que eu vou ouvir, eu não venho armado, eu vou totalmente desarmado. E em cima do que o casal vai se falando, a gente vai construindo pontes para que os dois cheguem do outro lado, que é a continuação do casamento, e um casamento sadio. Então, a gente começa a desenvolver essa questão do comunicar construtivamente. Tá? Manter juntos esposa e esposa e ensinar-lhes técnicas para a solução de conflitos. É aquilo que eu disse. Eu prefiro que o aconselhamento conjugal seja esposo e esposa juntos. Eu peguei um caso recentemente em que o esposo não queria. Então, eu virei para a esposa e falei, olha, não tem como continuar o aconselhamento conjugal. Ele não quer. Ele acha que você é que precisa. Então, se ele está nesse patamar e é que você que precisa, então você
é a pessoa que é a salvadora do casamento. E isso é injusto. E eu estava falando para casal cristão. Então, eu mostrei para ela dizendo o seguinte, olha, eu posso trabalhar outras áreas da sua vida, mas aí eu vou trabalhar a sua pessoa. E não a questão conjugal. Então, tem que ter os dois na frente, porque são os dois que vão continuar. Eu não vou estar lá todo dia na casa deles. Eu não vou morar lá para sempre. São os dois que têm que entender onde eles estão, para onde eles vão e o que eles querem. Então, essas questões de solução de conflitos é interessante que o conselheiro conheça, né? Conheça e saiba as técnicas de como solucionar conflitos. Tá? Isso tem diversos cursos, pequenos online, cursos com maior duração, você recebe apostila em casa, como melhor solucionar conflitos e tudo. Isso é mais a parte material, né? Eu trabalhei numa empresa há 27 anos e, assim, de tempos em tempos, nós tínhamos cursos com técnicas para a solução de conflitos. Porque as épocas mudavam, não é? Os tempos mudavam. Era uma empresa de tecnologia, né? Em que as coisas mudavam. Então, havia conflitos com o novo. O novo traz medo. E, às vezes, o novo gera conflito porque um quer amarrar e continuar como estava. O outro já entendeu que ele tem que melhorar. Então, o conselheiro é importante ele entender e saber e compreender como aplicar técnicas para a solução de conflitos. Isso você vai buscar em cursos, ok? Online tem um punhado, tá bom? Você tem que ajudá-los a expressar ou a externar suas frustrações, ressentimentos, iras, desapontamentos e mágoas. Às vezes a gente pega assim, fala, ok, e aí? Como é que vocês estão? Vocês estão aqui? Vocês já falaram alguma coisa sobre crise conjugal? E aí? Qual é a sua frustração? Às vezes você começa com né? Vamos dizer aqui, eu começo com a esposa. Pai, o que está te frustrando? Tem alguma coisa que você está ressentida? Aí ela vira e fala assim, pergunta para ele. Ou então o contrário, pergunta para ele que vai te responder. Não. Você tem que ajudar a pessoa expressar o que ela está sentindo. Então, quando às vezes eu sinto essa dificuldade, né, que às vezes, até no sair de casa, eles já saíram brigando, então eles já chegaram no gabinete, ou já chegaram no local do aconselhamento, eles já chegaram agitados e tal, e tudo. Às vezes, o que trava foi aquele momento entre sair de casa e chegar no local do aconselhamento. Às vezes não é nem o que está frustrando e ressentindo de tempos. Apesar que isso não desaparece, mas devido àquele conflito ali até chegar no momento, os dois já estão irritados. Então, eu uso a técnica do papelzinho. Qual dos dois? Falo, tá bom. Então, você vai escrever para mim aqui 3 frustrações, 3 ressentimentos, 3 coisas que te fazem raiva, 3 coisas que te desapontaram e 3 coisas que te magoaram. Faço para os dois. É lógico que essa é uma sessão mais longa. Eu espero. Só que eu não peço para escrever no meu papelzinho. Eu entrego o papelzinho da frustração, o papelzinho do ressentimento, o papelzinho da ira, o papelzinho do desapontamento, o papelzinho da mágoa. Então, são 1, 2, 3, 4, são 5 papelzinhos cada um. Cada um vai escrever 3. Então, são 15 coisas que vão vir escritas para mim. Então, eu tenho que dar um tempo para eles. Então, realmente, é um tempo de silêncio. Eu não deixo levar para casa.
Eles têm que fazer aquilo na minha presença. Porque se leva para casa e traz na próxima sessão, tá? Aquele momento único que eles estão ali foi perdido. Muitas coisas vão acontecer até a próxima sessão, mesmo que seja no outro dia. Ainda tem um intervalo de horas. Muitas coisas podem acontecer. Então, eu não deixo perder essa oportunidade. Então, eu tenho que ter calma, paciência. E, às vezes, você tem que intervir. Não é? Porque depois que vem os papelzinhos e você consegue ler, às vezes, a crise está tão grande que não tem nada disso, não. O que é isso que você está falando comigo? Que é isso? Tá? Aí você fala, calma, calma, calma. Veja bem, esse é o sentimento dele. Esse é o sentimento dela. Você não consegue interferir no que está passando dentro do espírito e da alma dela. Você também não consegue passar e interferir no que está dentro dele. Então, espera. Vamos discutir cada coisa. E aí, realmente, depois que esses papeizinhos estão escritos e eles me entregam, se a sessão já está ficando longa, eu posso encerrá-la. Por quê? Eu tenho os papéis na mão, eu tenho o que eles escreveram. Então, eu tenho o argumento na mão de, na próxima sessão, se eles chegarem já com outra escrita, eu falo, não, peraí, tá aqui os papelzinhos, eu guardei. Vamos discutir aqui o que vocês escreveram na última aula, porque isso aqui é o de concreto que eu tenho. Eu não sei o que aconteceu durante a semana ou durante os dias. Mas eu tenho o que vocês escreveram naquele dia. Então, nós vamos discutir isso aqui e depois vocês podem colocar mais algumas frustrações, mais algumas coisas que aconteceram. Certo? Mas é uma técnica que eu uso que eu não prorrogo. Eles têm que deixar os papéis comigo. Porque é até a minha porta de entrada para a próxima sessão de aconselhamento. Ensinar o casal a construir uma união matrimonial alicerçada nos princípios bíblicos e no plano de Deus para a vida conjugal. Então, depois que passou tudo isso aqui, né, parece que é tão fácil, né? Lê os papelzinhos, aí um aceita, dá uma risadinha para um, dá uma risadinha para o outro, dá um beijinho, sai abraçado, não, mil maravilhas, graças a Deus. Na próxima sessão eu já posso trabalhar a questão do plano de Deus para o casamento. Não, às vezes essa questão aqui dos papeizinhos demora. Às vezes você tem que desconstruir ideias, desconstruir palavras que foram empregadas em momentos errados, trazer os dois ao arrependimento de terem feito certas coisas, mostrar biblicamente que não é assim, apesar de sermos homens e mulheres pecadoras, mas somos servos de Deus. Se não é cristão, é a mesma coisa. Eu continuo com o ensino bíblico. Olha, né? Estou falando aqui para vocês. Apesar de não ser um casal cristão, eu mostro de outra forma. Falo, olha, vocês resolveram caminhar juntos. Isso é sério. Você comprometeu a vida dele e você comprometeu a vida dela. Em dizer para ela e dizer para ele que vocês estavam dispostos a caminhar juntos. E agora? Existe um compromisso, existe uma palavra. Como vocês vão se portar? É melhor resolver ou viver com o problema? Eu nunca toco na palavra divórcio. Repito, o conselheiro que entra para aconselhamento conjugal tocando na palavra divórcio não aconselha. E aí é o seguinte, vamos com calma. Então, a partir daí, depois de resolvido essa questão da frustração, ressentimento e tudo, a gente vai mostrar
biblicamente, a questão da união matrimonial alicerçada dentro da Bíblia. E o plano de Deus para a vida conjugal, independente de cristão ou não. Aí eu volto ao que eu falei na aula passada. Se você não conhece a palavra de Deus, como deve conhecer, como é dever de qualquer cristão, se você não está cheio do Espírito Santo, você não é a pessoa certa para aconselhar. Certo? Errais por não conheceres as Escrituras. Então, o conselheiro ele precisa de conhecer as Escrituras. Quando eu falo as Escrituras, falo de Gênesis e Apocalipse, porque a Bíblia ela não é dividida. A Bíblia é uma totalidade, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo em Apocalipse. A presença do Espírito Santo esteve do primeiro ao último livro. Então, a importância do conhecimento bíblico e de estar cheio do Espírito Santo para o aconselhamento. Não é fácil, mas é gratificante. Tá? Desculpa, gente, o telefone tocou, mas eu já desliguei e vou desligar ele aqui. Tá? Me desculpa mesmo, eu esqueci de desligá-lo. Bem, aí, se as coisas avançam, eu defino isso aqui, ó. Eu tenho processos. E é aquilo que eu disse. Eu faço isso em 5 fases. Você lembra das etapas lá dos noivos? Aqui no casal eu trabalho com fase. E é a mesma coisa. Uma fase não significa uma sessão. Uma fase pode demorar 2, 3 sessões e assim por diante. Então, o conselheiro ele deve estabelecer uma comunicação embasada em atitudes cordiais. É o início do processo. Então, aqui, às vezes, você precisa de ser um pouco mais enérgico quando aparece, né, a falta de cordialidade. Você tem que chamar atenção. Eu mesmo chamo atenção. Falo, ó, gente, calma, baixa a bola, vamos com calma, nós estamos aqui para resolver. E eu não gosto de grosseria. Eu falo mesmo, eu falo assim na lata. Então, aqui, vamos baixar. Há uma solução. Mas do jeito que vocês estão se tratando, não tem solução. Esse é o início do meu processo. Aí eu passo para a fase 2, que é a manifestação de problemas básicos. Aí você descobre que vamos dizer assim, na fala deles, aí o marido vira e fala assim, não, eu chego em casa e o meu chinelo está fora do lugar. Eu coloco meu chinelo no lugar e quando eu chego em casa, meu chinelo está fora do lugar. Você vai escutando a mulher. Não, eu nunca vi. Ele toma banho e deixa a toalha no banheiro. Ele nunca tira a toalha do banheiro. A gente só vai escutando. Então, aqui é mais escutar. É ver a manifestação de problemas básicos, que eles vão colocando os problemas, e muito deles são básicos, que é assim, é você depois pegar esses problemas basicão, igual eu dei aqui, da toalha que ele deixa no banheiro, do chinelo que ele chega e não está no lugar, entendeu? É tranquilo. A terceira fase, a gente entra com desenvolvimento e aplicação das soluções. As graves e as básicas. Não é? Então, assim, como difere de casal para casal a questão da crise, a gente trabalha as soluções conforme o tamanho da crise,
conforme o tamanho do problema e daquilo que eles apresentaram. Então, não existe receita de bolo, né? Mas, assim, vou citar aqui o problema básico, a questão do chinelo e a questão da toalha. Simplérrimo. Aqui, vai no supermercado, ou você ou ela, mas geralmente, o que acontece? Se é ele que reclama que o chinelo dele está fora do lugar, vai você, né? Você passa isso para a pessoa, olha, vai você, esposa, lá, compra uma cestinha, tá? E coloca onde ele tem costume de colocar o chinelo. Mas aí, chega e fala, aqui, vamos fazer o seguinte, os nossos chinelos, não está jogando só para ele, vai ficar nessa cestinha aqui. Por quê? Aí acontece o quê? Às vezes você está arrumando a casa, às vezes você está fazendo uma limpeza e tal, e realmente algumas coisas têm que ser tiradas do lugar, e depois você não volta, não é por maldade. Porque, às vezes, a crise está tão grande que, se você compra a cestinha e coloca lá no canto, vira para ele e fala assim, aqui, ó, eu comprei essa cestinha, aí não vai ter mais esse problema. Você vai colocar seu chinelo aí. E tá. Falei, você está arrumando é mais um problema, você está querendo é confusão, né? Porque já comprou a cestinha para não ficar reclamando e falando na sua cabeça. Então, você está entendendo que, às vezes, o conselheiro, ele passa essa ideia de uma forma uniforme. É para nós dois. Nós somos uma só carne. Então, essa cestinha é para nós dois. Nós dois vamos colocar o chinelo, a sandália, o tênis, o sapato. Aí, eu acho que fica mais organizado assim. A outra questão da toalha. Você só deixa a toalha e tal. Mas isso é a questão da mulher. Vai lá, compra um cabideiro, se não tem, e deixa lá, né? Tem alguns, eu acho até interessante. A minha cunhada trabalha com artesanato, tudo. Às vezes, eu via lá umas plaquinhas com diversas coisas para pendurar, talheres, pendurar, mesmo toalha e tudo. Aí vinha o nome do marido e da mulher e pregava. Às vezes na forma de coração, às vezes normal, um quadrado e tudo. E ali tinha onde ele pendurar. Então tinha o nome dele e o nome dela. Certo? Então o que vai acontecer? Em vez de você ficar irritada, né, isso aí é o conselheiro passando para eles. Olha, então vocês resolvem dessa forma. Sabe o que vai acontecer? Você tem o seu lugarzinho e ele tem o dele. Então ele vai colocar a toalha lá no cabideiro dele, com o nome dele, e você vai colocar a sua toalha no cabideiro com o seu nome. Resolveu o problema? Vocês estão bem assim? Tá legal? Vocês podem fazer? Aqui, eu vou dar de presente para vocês. Às vezes o conselheiro, ele para dar uma acalmada, né, dentro das suas possibilidades, ele mesmo se oferece a fazer isso. Não, eu vou dar de presente para vocês. Vocês são muito legais. Eu estou gostando muito de aconselhar vocês. Sempre incentivando eles. Né? Então, são expertises que o conselheiro e a conselheira podem desenvolver. E aí tem o final do processo. Tem que acabar. Né? O aconselhamento conjugal, por mais que ele dure, talvez seja um dos mais longos, tá? Tirando o outro nas vantagens, mas seja um dos mais longos e mais persistentes e mais comuns dentro dos gabinetes pastorais e de pessoas que trabalham com aconselhamento, um dia tem que chegar no final. Não dá para ficar enrolando. Então, o conselheiro deve encorajar os aconselhados a recapitular todo o processo e o progresso do aconselhamento e procurar motivar neles os recursos espirituais e pessoais de que dispõe agora para a superação da tensão ou do conflito. Isso aqui você vai fazer o tempo todo. Ok? Incentivar a superação da tensão e do conflito.
Mas vai ter um momento que é o seguinte, olha, gente, então, nós já trabalhamos muito, eu vi que vocês já melhoraram, eu vi que vocês já estão se entendendo bem, eu continuo à disposição, mas eu acredito que vocês podem caminhar junto. A caminhada juntos continua. Então, pela minha parte, eu dou o final da sessão aqui. Vocês querem mais? Você sempre deixa para eles, tá? Definir. Ah, não, pastor. Ah, não, irmã, irmão, tal. Tá tão bom, pode continuar mais por um tempinho? Ok. Você nunca diz não. Ok, podemos continuar. Mesmo que venha assuntos repetidos e tal, mas você já vai ver que a calma, a tensão, ela já está mais serena, ou às vezes nem mais existe. Né? Eu peguei um casal uma vez que o marido, no final, né, desse processo, ele virou para a esposa e falou assim, já tá, no início não chamava de bem, não. No final ele já estava chamando ela de bem. Meu bem, nós somos bobos demais. Não, nós brigamos por coisa à toa demais, meu bem. Nossa, a gente precisa aprender mesmo, né? E aí você incentiva isso, motivar recursos espirituais, pessoais, né? Aí você entra, né? Fala, olha, é isso mesmo, que bom que vocês compreenderam. Deus é bom, não é isso? Nossa, o Espírito Santo está agindo. Olha, mantenham firmes na palavra, mantenham firmes naquilo que eu disse sobre o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento conjugal e tal. E olha, Deus abençoe vocês, não é? E no final do processo, eu sempre tenho uma lembrancinha comum para os dois. Ela fica guardada ou na minha mochila ou na minha gaveta. Por quê? O final do processo pode ser que nada avançou, não dá mais para continuar. É a primeira vez que eu digo a eles: olha, até agora nós não avançamos em nada. Vocês não conseguem chegar no acordo. Vocês acham que vocês conseguem ficar casados? Vocês já pensaram na questão que, para mim, não existe incompatibilidade de bens. Para mim, existe dureza de coração. Estou falando de cristão e não cristão. Então, quando você percebe a dureza do coração, como Jesus falou, a dureza do coração, olha, não vai adiantar, vocês vão se prejudicar, vocês vão se automutilar, vocês vão se autossuicidar um com o outro. Vocês já pensaram no divórcio? É a única vez que eu toco em divórcio. É no final do processo, quando eu vejo que nada deu certo. Nada. Continua a dureza do coração dos dois lados, ou às vezes de um lado só. Um lado não salva o casamento. Ah, pastor, mas tem oração? Tem, realmente. Se um lado, ela não tem a dureza do coração, esse lado, e coloca de joelho e ora para Deus salvar o seu casamento, eu acredito em milagres. O Deus que eu acredito, ele faz milagres. Ok? Mas se você começa a perceber que não existe essa flexibilidade, a dureza do coração continua, mesmo que seja de um lado, e tal, e tal, e tal, ou a outra está orando, e tal. Enfim, você tem que ser prático, conselheiro. Olha, não é essa a vontade de Deus. Você tem que deixar tudo isso claro. Não é essa a vontade de Deus. Mas não dá. Pela dureza do coração, não dá. Então, pensem no divórcio. E eu estou aqui para conversar sobre o assunto. Ok? Então, assim, é um processo mesmo, tá? Que às vezes é demorado e que é construído tijolo a tijolo. Só que entre os tijolos tem que ter a argamassa para dar liga. Não adianta pôr tijolo sobre tijolo, porque vai chegar
numa certa altura, os tijolos vão cair tudo. Então, você vai colocando o tijolo, a argamassa, assenta outro tijolo, a argamassa, assenta outro tijolo. Por quê? É a firmeza da estrutura conjugal. É a ligação. É o que vai manter firme aquela estrutura. É a argamassa. Então, o conselheiro, é ele que coloca a argamassa entre esses dois tijolos que eles vão ficar raspando o tempo todo e só vai crescendo e uma hora desmorona tudo. Então, o conselheiro vai colocando a argamassa e fazendo a liga, colocando a argamassa e fazendo a liga, até que o casal sinta-se seguro, que a construção está firme. Ok? Então, essa é a questão que eu trato dentro do aconselhamento conjugal. Próxima aula, mais um assunto. Aí a gente vai tratar uma outra questão, um outro assunto. Fique com Deus, Deus te abençoe. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais,